aceitei Jesus, mas eu não tinha me convertido. Era aquela pessoa que fumava, que ia para as festas. Então, assim, uma vida totalmente mundana, uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Fri começando. Que alegria receber você aqui para mais um episódio, a gente poder contar os feitos do Senhor. Porque, gente, eu não sei você, mas eu sou apaixonada por Jesus e apaixonada pelo Deus de detalhes que nós temos, porque, de fato, Ele faz coisas inimagináveis, além do que pedimos, pensamos ou realmente podemos sonhar, porque os sonhos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela vai poder contar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela. E eu gostaria que você recebesse comigo aqui, com muito carinho, muita gratidão, a Regiane Barroso. Bem-vinda! Que Obrigada. alegria ter a senhora aqui. Eu creio que muito o Senhor falará através da sua vida, porque Amém. em menos de 5 minutos que nós conversamos aqui um pouquinho antes, eu já fui muito impactada. Eu tenho Amém. certeza que o Espírito Santo vai impactar ainda muito mais. Bem-vinda! Amém. Obrigada, pastora. Obrigada. É um privilégio estar aqui. Deus Amém. reservou esse tempo, né? Amém. E aí a gente vai falar de um livro que Deus colocou no Uau. meu coração para eu escrever, quando Deus me chamou. E esse aqui é seu, Ah, é presente. sério? Que coisa mais linda, gente. Olha isso, que lindo. E olha só, é pela editora Mais Fé. Que Sim. chique, que é a editora da Mais de Cristo. Que alegria, que alegria. E como é que o pessoal de casa faz para adquirir esse livro também, para conhecer essa história incrível? Você pode entrar em contato, né, com a editora Mais Fé. No Uhum. meu Instagram também, você pode mandar um direct. E na igreja de Mais de Cristo Palhoça também. Uau, que incrível! Então você não perca a oportunidade de ter esse livro em mãos, porque aqui você vai ver esses 10 sonhos. E é só a primeira parte, vai ter mais 2 livros. Eu creio que em nome de Jesus, nos próximos lançamentos, a Regiane vai estar aqui também Sim, lançando com a gente. E para ele nascer, para esse livro nascer, eu tenho certeza que existe toda uma história, né, sim. por trás. De onde você veio? Se apresenta um pouquinho para nós. Quem é Regiane Barroso? Então, aos 19 anos de idade, sem conhecer Jesus, de uma raiz católica não praticante, e uma pessoa se vê grávida. Eita. Grávida de uma pessoa que acaba de sair de um relacionamento conturbado e não queria assumir nenhum compromisso marital. E eu me vejo nessa situação. Filho, né, sendo gerado e um homem que não queria assumir esse compromisso. Mas eu disse: "E agora, o que fazer?". E aí ele dizia algo que me chamava atenção. Ele dizia: "A tua vida só vai dar certo se você entregar ela para Jesus". Olha E isso. esse homem, meu marido, estava desviado da Assembleia de Deus há muito tempo, Aham. e ele falava, sabe, o Espírito Santo usou ele, mesmo afastado, o Espírito Santo usou a vida dele, e aquela palavra ela foi entrando no meu coração. Quem é esse Jesus? Eu dizia para ele: "Eu tenho Jesus desde quando eu nasci. Eu tenho Jesus". Ele: "Se você não tem, aquele Jesus pendurado no madeiro da igreja católica", ele dizia para mim. "Não é esse Jesus, eu estou falando de Jesus vivo, ressurreto". E eu dizia: "Quem é esse Jesus?". Foi então quando eu comecei, eu sintonizei na rádio, assim, do nada sintonizei e apareceu aquele pastor falando: "Pare de sofrer". Eita. Aquela mensagem chamou minha atenção: "Pare de sofrer". Então eu fui em busca disso. Fui no endereço da igreja, estava sendo anunciado na rádio, e quando eu cheguei, o que que eu me deparo? Com a pregação do evangelho. O pastor estava pregando no Salmo 37, versículo 4 e 5, que diz: "Agrada-te do Senhor, Aleluia. e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará". Uau. Aquela palavra entrou como flecha no meu coração. E ali eu decidi que realmente eu não havia feito uma entrega para Jesus, que eu não conhecia Jesus, que eu não havia feito uma confissão de fé. E eu disse: "Realmente aquilo que o meu marido está falando, que eu não entreguei minha vida para Jesus, e eu quero fazer isso essa noite". E quando o pastor terminou a explanação do evangelho, chamou ali na frente, eu fui lá entregar minha vida para o Senhor. Isso em 1998. Uau! Gente, eu tinha 1 ano. Que E eu tinha 19 loucura! anos de idade. 19 E a anos. partir dali, pastora, o Senhor foi trabalhando na minha vida. A partir dali, e aí eu tive meu filho, meu marido foi embora de casa. A minha vida ela começou com um sonho.
Deus começou a falar comigo em sonhos. E aí se a gente for para a Bíblia, ela fala em João, aliás, em Jó, capítulo 33, 14 e 15, que o Senhor fala ao homem enquanto ele está dormindo. Coloca o homem num profundo sono e ali abre os seus ouvidos espirituais e lhe dá da sua instrução. Uau. É isso que está escrito no primeiro livro, o mais antigo, que é o É livro de Jó. Jó. E aí você vê em Gênesis, Deus repetindo isso com Abraão. Gênesis capítulo 15, o Senhor fala para Abraão que ele diz assim: saio e olha as estrelas do céu. E aí, naquele momento, a Bíblia fala que ele pede uma oferta de Abraão. Abraão vem, coloca ali, faz aquela oferta, e o dia já está amanhecendo. E a Bíblia diz que cai um profundo sono sobre Abraão. E Deus lhe fala. E muitos estudiosos dizem que esse falar de Deus era no sonho. Uau. E no sonho deu a revelação que o povo de Israel seria escravo no Egito por 400 anos. Então a história Profundo. começa com sonhos de Deus. E o Uhum. evangelho lá de Mateus, o Novo Testamento, ele se inicia também com sonhos, falando com José. José, não tema, possui Maria, não tema, porque o que é gerado dela é do Espírito Santo. Aleluia. E foi através do sonho. E comigo não foi diferente. O Senhor falou comigo num sonho, primeiramente com meu marido, né? Ele tinha ido embora de casa, não queria compromisso, e aí o Senhor falou comigo na igreja. Eu estava na igreja buscando, né, me converter ao Senhor, que até então eu aceitei Jesus, mas eu não tinha me convertido, Perfeito, é um né? discipulado, é um caminhar, E né? aí eu era aquela pessoa que bebia, Uhum. né, era aquela pessoa que fumava, que ia para as festas. Então, assim, uma vida totalmente mundana, uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Uhum. E aí eu indo para a igreja, mesmo assim eu ia para a igreja, mesmo assim eu ia para a igreja. E aí num dia o pastor está chamando ali, uma conferência sobre família. Uhum. E aí ele diz assim: se você tiver uma foto, coloque aqui no altar da sua família. E eu levei a minha foto com ele e meu filhinho de 6 meses. E coloquei, quando eu coloquei a foto no altar, o Senhor falou comigo. E o Senhor disse assim: se você quer a sua família, você vai ter que lutar por ela. Eita. Porque se você não lutar, esse homem não será seu marido, assim como ele não foi da primeira. Porque alguém tem que lutar pela vida dele. Você entende Hum. isso? Eu disse: eu entendo, Senhor. Você quer? Eu disse: eu quero. Então lute por ele. Eu disse: eu vou lutar, Senhor. E aí o Senhor disse uma coisa muito interessante: você expôs agora, essa luta não é sua, ela é minha. Ele queria ver se o teu coração estava disponível para. Exatamente. E aí Uau. quando ele disse: essa luta não é sua, ela é minha. E Uhum. ele aparece pro meu marido em sonho. Uau. Ele vem em sonho e fala para o meu marido: o céu se rasga, tá aqui o marido de testemunha. Inclusive que orou abençoando esse Então episódio. o sonho é: o Olha céu isso. rasgou, Jesus desceu em forma humana e fala com ele. E ele disse: eu preciso falar com o Senhor. E o Senhor disse: você está muito preocupado. Se você conseguir correr além da multidão, porque tinha uma multidão, e aí eu vou falar com você. E o meu marido disse que no sonho ele começou a correr, correr, e aí quando ele olhou para trás, a multidão estava afastada, e ele disse, aí ele viu, Jesus parou. E ele disse: o que que você precisa? Ele disse: eu estou com a minha vida esculhambada. Eu já saí de um relacionamento, ficou uma filha de 7 anos para trás. Eu já entrei em outro relacionamento com uma criança de 6 meses. Eu não sei o que fazer. E o Senhor disse: eu vou te dizer o que tu vai fazer. Eu vou te dar uma direção. Eu vou te dizer. E Aleluia. aí ele fez o gesto com a mão, apareceu a filha dele, que na época tinha 7 anos. Ele fez o segundo gesto, apareceu o meu filho Andrei, né, que era bebezinho na época, e no terceiro gesto eu apareci, pastora. Uau. Olha a confirmação de Deus. Só que nesse meio termo eu já estava grávida do segundo filho, e ele não sabia, meu marido não sabia. Porque eu estava com medo de contar, digo: ele não quer me assumir com um, vai assumir com 2. Ele vai sumir. Agora que ele vai para longe. E eu já estava na segunda gravidez. Eita. E aí o Senhor faz eu aparecer, coloca a mão no meu ventre e Uau. diz: a criança que eu estou enviando, Oh, Senhor. é eu que estou dando para você cuidar. Cuide da sua família. Esse homem se acordou aos prantos, pastora. Ele acordou aos prantos, Aleluia. começou a chorar copiosamente e eu acordei assustada,
porque nesse nosso relacionamento ele só ficava em casa na folga dele, uma vez na semana, no sábado. Os outros dias ele ficava na casa da mãe. E aí, nesse dia que ele estava em casa, de folga, foi que ele teve o sonho. E a partir daquele dia, nunca mais ele foi embora. Nunca Aleluias. mais ele foi embora. A gente decidiu, né, servir ao Senhor. E Uhum. aí nós fomos atrás de uma igreja, e fomos para a igreja que eu nasci, a Igreja Batista, e em 2002. E isso já era 2002, já tinha se passado 2 anos. E foi ali que eu entreguei minha vida para o Senhor, radicalmente eu entreguei minha vida para Porque Jesus. tu viu a manifestação do Espírito Santo sobre a tua E Deus casa. é esse que cuida de Uau, mim, que cuida de Deus mim, é esse que se preocupa com a minha dor, se importa. que Deus é esse que É, se importa comigo. é. Quem sou eu? Eu só tenho os meus pecados, como diz aquele Pra te louvor. oferecer. Quem é esse, né? É, Quem é esse é. é o nome do louvor. Sim. Eu só tenho os meus pecados para oferecer, mas ele me amou. Aleluia. E aí eu fiz uma entrega radical, pastora. A partir dali eu fiz uma entrega radical. E nunca mais foi a mesma. Nunca É mais, o que o eu evangelho nunca mais. O faz. evangelho ele transformou a minha É. vida radicalmente. E a partir de 2002 vieram os sonhos proféticos. Eu comecei a ter sonhos proféticos. Deus começou a me dar sonhos proféticos do meu chamado. Uau. Sonhos que eu estava, por exemplo, eu estava no retiro espiritual e tinha um púlpito ali e aquelas pessoas aguardando. E o Senhor do meu lado e dizia: "Você está vendo aquela multidão? Aquele púlpito é para você". Eu disse: "Não, Senhor, eu não sei pregar". E o Senhor disse assim: "Eu não chamei você para pregar. Você é minha testemunha. Uau. A multidão aguarda teu testemunho". Uau. Então foram 10 sonhos proféticos, Uhum. que quando chegou em 2020, olha o tempo que passou, Uhum. 20 anos, o Senhor disse para mim: "Lembra que eu te dei 10 sonhos proféticos? Você vai fazer um livro. Uau. Dos Você sonhos, tu você vai escreve, escrever, tu escreveu aqui nesse livro. você vai escrever livros". Uau. Em 2020 eu tive a primeira visão sobre o livro. Eu estava trabalhando no presídio Aleluia. e antes de eu sair para o trabalho, eu tive uma visão, não foi sonho, foi uma visão, eu estava acordada. E de repente o céu do meu quarto se abre, o teto, e cai um banner. E no banner estava escrito a palavra sumário. Que E o loucura. Senhor disse: "Pega os 10 sonhos proféticos que eu te dei a respeito do Coloca. teu ministério e faz o livro". Isso em Caramba. 2020. E tu foi anotando as visões, não ficou Os sonhos gravado? ficaram gravados durante esse tempo todo. Caramba. E sonho é uma coisa que você esquece. Sim, sim, mas quando é espiritual a gente é marcante, você lembra até os detalhes, não sei, né. Exatamente, Eu tenho exatamente. alguns que me marcaram profundamente e eu, tipo assim, existiam coisas que eu achava que era para aquela época. E eu, né, compartilhei com alguns intercessores, porque não é com todo mundo que a gente pode falar algumas coisas, né, a gente tem que incubar aquilo em oração também, mas eu lembro de eu compartilhando e eu dizer assim: "Eu acho que é para esse tempo", mas eu continuei orando, e não era para aquele tempo, era para o tempo agora que eu estou vivendo Exatamente. hoje, e eu só consegui ver porque essa visão foi um sonho, eu estava dormindo a primeira vez, e essa segunda vez foi uma visão aberta de lembranças exatas no momento que eu pisei em um ambiente específico, eu disse: "Uau, é para agora, não era naquele tempo, é agora que o Sim, Espírito Santo quer fazer", e é bem isso, é um marco, né. sim. Eita, eita, tá vivo. Então, ele falou comigo que eu ia fazer o livro, mas eu deixei, sabe, pastora, porque eu tinha me formado em psicologia em 2010 e eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar. E o meu marido se desviou da igreja, se desviou de Jesus, Uhum. sabe? E então a gente estava vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Aí ele estava num caso extraconjugal e eu ali sofrendo. E aí eu disse: "Eu preciso trabalhar". E o meu pastor chegou e disse assim: "Você precisa trabalhar. Eu vou orar e Deus vai abrir uma porta para você". E foi quando em 2017 eu fui trabalhar no presídio como psicóloga. Trabalhei por 3 anos, né, no Naquele presídio. ambiente. E Mas era aí presídio masculino? masculino, Sério? masculino. Caramba, E aí o Senhor dizia: "O que difícil. que tu fazes aqui, Uhum, Regiane? O que que tu uhum. fazes aqui? Eu falei que você não vai trabalhar". Porque o que que acontece, pastora? Todos esses sonhos era sobre o meu ministério. Todos, todos relacionados ao ministério. E o que que Deus falou comigo quando eu tinha 22 anos, que eu me converti radicalmente em 2002? "Você vai estudar, mas não para ganhar dinheiro. Uau.
Você vai estudar tudo o que você precisar estudar, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas é para fazer a minha obra. Como missionária dele. Você Aleluia. é minha, sabe. E eu não entendi aquilo, eu não entendia. E aí Deus foi me dando os sonhos, né, ele foi fazendo eu lembrar dos sonhos. Você lembra? Porque o segundo sonho que eu tive, que tá tudo no livro, né, e o segundo sonho foi o quê? Quando ele me selou. Por isso que o título do livro, do capítulo diz, "Os sonhos dos seus remanescentes", Uau. porque eu sou uma remanescente do Senhor. E qual foi a situação que aconteceu, o sonho? Eu estava na igreja e o pastor chama ali na frente, e eu fui até lá no altar, coloquei de Uhum. joelho, comecei a orar, e o pastor me toca. Quando ele me toca nas costas, abre a visão, e eu vejo um gado sendo selado. Nossa. E eu vejo aquele ferro Uhum. encostando no gado e fazendo aquele barulho, Uhum. Do sabe. fogo mesmo ali Isso, algo queimando. fritando, queimando. Sim. Eu ouvi aquilo ali. E eu vi aquela marca. E quando eu vi aquela marca, o Espírito Santo falou para mim: "Assim como o gado está sendo selado, Agora você também é. exatamente isso que está acontecendo com você. Amém. Você está sendo selada. Você é minha propriedade exclusiva a partir de hoje". Aleluia. Entende? Então, assim, Deus ele foi falando sobre isso na minha vida. E quando foi em 2020 que eu tive a visão do sumário, do banner, ele disse: "Cadê o livro? Você não vai escrever o livro?" E eu não queria escrever o livro. Eu não me sentia preparada para escrever, não me achava intelectual para escrever, e não era nada sobre mim, era só sobre obediência. Pega tudo que eu te dei e escreve. É obediência, não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade intelectual, minha inteligência, não. E aí, Deus nos tira do Amazonas, nos traz aqui, e aí quando eu cheguei aqui, é como a senhora falou, o livro era para esse tempo, era para esse tempo. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me fez a primeira pergunta: "Cadê o livro? Uau. Cadê o livro que eu te dei? Por que que você ainda não escreveu?" E aí naquele dia eu tomei uma decisão, eu vou escrever esse livro. E eu escrevi ele em 4 meses, pastora. Uau. Por quê? Porque o Senhor foi trazendo as minhas lembranças, sabe, a minha memória, os sonhos. E eu fui digitando ali, ó, digitando, em 4 meses eu aprontei o livro. O fluir do Espírito. Ele foi Porque você ele estava preparada e capacitada para sim, aquilo, né. sim. Eu só precisava Uau. obedecer à voz do Espírito. E aí em 4 meses aprontei o livro. E agora quem vai, né, publicar, quem vai, trabalhar sobre esse livro? E aí eu procurei algumas editoras e o Senhor disse que não era. As portas também não se abriram. Eu não tinha o valor, Uhum. né, e então quando a gente estava num culto na sede, o meu marido teve uma visão de Deus naquele culto com o pastor Gesiel, que ele estava ali ministrando, e a gente estava pedindo uma confirmação, o meu esposo teve uma visão aberta. O céu abriu ali daquela igreja, naquele momento do culto, uma mão gigante veio até ele e daqui a pouco recolheu. Então a gente entendeu que o Espírito Santo estava dizendo: "A minha boa mão está sobre vocês". E aí o Senhor confirmou que era ali na Mais de Cristo, Glória na a Deus. editora Mais Fé. Que lindo, gente. Meu Deus, que história é essa? Eu tô emocionada, porque na verdade eu acho que esse episódio foi pra mim. Oh, meu Deus, o meu tá no forninho e eu também. Cara, tu descreveu o que eu sinto, que muitas vezes a gente não se sente preparado, não se sente capaz, não se sente, tipo, com conhecimento suficiente, mas quando é do Espírito é ele mesmo que capacita, né? E eu vou até ler um texto com você, que tá lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz o seguinte: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse texto ele me chama tanto a atenção, e eu consegui falar um pouquinho mais a respeito dele no domingo, que eu estava pregando, né, e foi tão lindo, porque assim, em Atos 4
já tinha acontecido a descida do Espírito Santo sobre toda a carne, que era a promessa de Jesus lá em Atos 2, que é um dos capítulos mais conhecidos que tem. Só que agora no Atos 4 foi logo depois que Pedro ali e João foram presos depois da cura do coxo, e aquela coisa toda aconteceu, né? E eles estavam até proibidos de falar a respeito de Jesus. E aí, quando eles são soltos, são liberados para um tempo, olha só que forte, eles vão todos para a comunidade de fé. Né? Você estava dentro da comunidade de fé quando veio essa visão e tudo mais. Então eles correm para a comunidade de fé e ali, ao invés de eles pedirem a Deus um livramento, ao invés deles pedirem algo para o Senhor, não. Eles literalmente, eles agradecem e eles pedem isso, tipo assim, a descida do Espírito, uma capacitação para esse novo tempo. E após a oração acabar, veio a resposta de Deus. No mesmo momento, porque o lugar se tremeu, teve a manifestação do Espírito, mas eles não foram cheios só para ficar para eles mesmos. Eles foram cheios para poder anunciar a palavra. E você falou sobre testemunho. Seja minha testemunha viva. Isso. Não é sobre teologias robuscadas, não. É o testemunho que a senhora tinha para entregar. E que ia impactar gerações, e hoje vai impactar a minha vida, veio para impactar a minha vida, eu tenho certeza que vai impactar a vida de tantos, né? Então, eu creio que o Espírito Santo, ele tá movendo tudo isso que nós estamos fazendo. E isso, para honra e glória do Senhor, eu tô muito feliz de receber a senhora. Eu sei que tem muito mais testemunhos do que a gente poderia falar. O tempo passa muito rápido, né? Mas eu sei que o Espírito Santo, ele direcionou a senhora com esse livro. E eu também tenho certeza que impactou a minha vida. E nós vamos testemunhar um dia o meu, em nome de Jesus. Eu vou poder contar, Regiane, eu consegui. Através daquela tua palavra, me incentivou. Porque, gente, não é porque somos pastores ou, né, temos um cargo, que também não temos a sensação de incapacidade, né, inseguranças nossas como seres humanos. E muitas vezes é isso. Às vezes você tá aí do outro lado, tá cheio de insegurança, tá cheio de medo, mas entenda que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir, ele é fiel também para te capacitar para aquilo que ele tem para sua vida. Então, não tema, apenas confie no Espírito Santo de Deus. Que alegria. E pra gente poder finalizar, tem algo que você gostaria de compartilhar com quem tá nos assistindo? Um beijo ali, né, pro pessoal do norte, que alegria, lá do Amazonas aqui, falando no Tete a Tete, que alegria. Amém. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui e com vocês também, compartilhando um pouco dessa história. Ela tem todas as histórias no livro, os sonhos, 10 sonhos estão no livro, são algo assim de Deus, são proféticos, divino, inspirado pelo Espírito Santo para abençoar nossas vidas, abençoar, né? É uma história de superação do casamento, que passou pelo desafio, o caso extraconjugal, mas que o Senhor nos alcançou, nos restaurou, houve perdão, houve restauração. E hoje meu marido, ele trabalha junto comigo. Ele me acompanha, né, como testemunha de que Deus restaura vidas. E quem sabe você está passando por uma situação dessa no seu casamento, não desista. Deus, ele é a resposta para tudo, ele é perfeito. Ele tem uma solução para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Muito obrigada a todos. Aleluia, eu creio e declaro junto com a Regiane sobre a tua vida, sobre a tua história, o amor de Jesus, ele é maior do que qualquer coisa. Que você possa acessar o reino de Deus sobre aquilo que ele tem para tua história, para tua família, para tua casa, em um nome de Jesus. Obrigada, Regiane. Obrigada, que alegria te receber aqui, que possamos nos ver muito mais. Eu quero a edição 2, 3, 4. Pra gente vir lançar aqui juntas. Que alegria, uma escritora, gente. Que bênção. Quero agradecer também os nossos patrocinadores. Sem vocês, isso não seria possível. Obrigada, gente. A gente tá aqui no centro de eventos, aqui na Palhoça, no Passa 20. Um espaço super amplo para você fazer o seu evento. Tem auditório. E lá embaixo também tem um centro de eventos onde você pode fazer aniversário, 15 anos, bodas, enfim, aquilo que tu quiser. Então, em nome de Jesus, venha ser abençoado. Obrigada, Paty, que liberou esse espaço para nós. Que Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer,
mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra.